Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, sou o pastor André Hammer, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, atuando atualmente na cidade de Macapá, no estado do Amapá. E hoje nós vamos estudar no nosso estudo o capítulo 2 do livro de Hebreus. E de maneira muito especial nós vamos proceder da seguinte maneira: nós vamos lendo o texto e, na medida do possível, já vamos comentando partes a respeito do texto que foi lido. O texto de Hebreus 2, conforme a tradução da Nova Linguagem de hoje, está assim: Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. De maneira muito especial, destacamos a parte para não nos desviarmos dela. É uma maneira que o autor da carta nos convida e estimula a nós permanecermos firmes na fé. E é um dos assuntos principais dessa carta. Tanto é que nós vamos ver vários momentos tratando a respeito da fé e de maneira muito especial nos chamando e convidando a pensarmos na humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz vários momentos uma ênfase na pessoa de Cristo Jesus, o Deus homem. E é importante nós destacarmos que este Deus homem, que não pecou, mas é o próprio Deus encarnado, veio para salvar toda a humanidade. Vejamos o versículo 2, então. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Vamos ver uma referência a essa passagem, receberam o castigo que mereciam, dando uma olhada no texto de Hebreus, capítulo 10, lá no versículo 28 a 31, onde nós podemos acompanhar e ler. Lá diz assim: Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que nos purificou? E o que acontecerá com aquele com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imaginem como será ainda pior um castigo que essa pessoa vai merecer. Vejamos, ali está dizendo receber o castigo que mereciam no versículo 2. E aí essa referência lá no capítulo 10 nos chama a atenção para o fato de, se as pessoas, digamos que receberam uma lei entregue a Moisés, e essa lei então já traz consequências muito maiores, serão as consequências de quem não obedece à lei de Deus, ou melhor, nega a Cristo Jesus. Vamos seguir adiante? Versículo 3 de Hebreus 2 diz assim: Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provar que ela é verdadeira. Aqui tem uma questão muito interessante. Parece que os cristãos que recebem, os hebreus que recebem então essa carta, já fazem parte da segunda geração de cristãos, pois ele aponta para, olhando lá no capítulo 13, versículo 7, nós lemos algo do tipo: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, lembrando que provavelmente esses cristãos hebreus já haviam ouvido falar das mensagens dos apóstolos e dos primeiros mensageiros da palavra. Talvez alguns até já tinham morrido naquele contexto em que a carta foi escrita. A gente sabe que o livro de Hebreus não se conhece um autor, quem foi o autor, digamos, específico das cartas. A exemplo, a carta de Romanos, a gente sabe que é o apóstolo Paulo, porque existe uma identificação, mas agora no texto de Hebreus não temos esta identificação. O versículo 4 nós lemos assim: Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles
e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Aonde está isso? Vamos ver no texto de Atos, capítulo 10, versículo 44, que diz assim: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Então, o Espírito Santo veio sobre o povo a partir da mensagem que havia sido anunciada. E essa, então, gerou fé e Deus, o Espírito Santo, agiu grandiosamente sobre os cristãos, sobre as pessoas que creram. Versículo 5 até o versículo 8, a primeira parte, nós lemos: pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que há de vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Ele deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. De maneira muito especial, o versículo 5, quando diz o mundo novo que há de vir, o mundo do qual estamos falando. Que mundo é esse? É o mundo paralelo? Não, está se referindo à vida eterna, à promessa da vinda de Cristo para levar os que creem nele para a eternidade. Então, isto será conhecido no dia do juízo final. E quando se refere em alguma parte das Escrituras, esse texto está diretamente relacionado ao texto do Salmo, capítulo 8, do versículo 4 até o 6, onde nós vamos ler, só para que você também possa acompanhar e ver que é tal qual a citação, que diz assim: que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Uma referência à grandeza de Deus, daquilo que o bondoso Deus fez para com os seres humanos, dando-lhe uma autoridade que não é própria, mas foi concedida pelo próprio Deus. Mas aqui, de maneira muito especial, vejamos, assim, lá no versículo 7, tu colocaste por um pouco de tempo em posição inferior à dos anjos, ou a honra de um rei. Alguns textos mais antigos vão referir-lhe deste poder sobre tudo o que existe, mostrando que Deus realmente abençoou os seres humanos para que fossem superiores até mesmo aos anjos, nesse sentido. E de maneira muito especial, se referindo a Cristo, o verdadeiro ser humano, aquele sem pecado, aquele que veio para resgatar toda a humanidade. O próprio Deus encarnado que veio ao encontro do seu povo. A segunda parte do versículo 8 em diante, até o versículo 10, nós lemos assim: quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Coisas interessantíssimas nós vemos aqui.
Vejamos o versículo 8. Puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Como assim? Nos mostrando um comparativo com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 27 e 28. Vamos ler esse texto, que diz assim: as Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então, Deus reinará completamente sobre tudo. Também podemos observar, conforme o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, quando, lá no versículo 9 que nós lemos, vai dizer assim: ele morresse por todas as pessoas. Aponta quem é Jesus, aponta como sendo ele o Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: que deu a sua vida, vamos ler, na verdade, o versículo 5 em diante. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Vejamos, ainda na sequência, nós podemos observar, e aí bastaríamos ler também aquilo que Jesus sofreu, o relato nos evangelhos sobre a sua morte, seu sofrimento e também sobre a sua ressurreição. O versículo 10 vai dizer assim: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito. Opa! Está tentando dizer que Jesus não era perfeito? Não, não é isso. Jesus não é imperfeito, pelo contrário, ele é perfeito. Mas tornou Jesus perfeito. Quer dizer, Jesus, ele não cometeu pecado. Ele era o próprio Deus encarnado. O versículo Hebreus 4, versículo 15 diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas, pelo contrário. Temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Quem é este grande sacerdote? É Cristo. Cristo, perfeito Deus, que vem ao nosso encontro para nos salvar. O que quer dizer que, por meio dos seus sofrimentos e da sua morte, ele completou a missão de Deus, que Deus tinha dado para ele realizar, como Salvador de toda a humanidade. Então é importante que a gente se dê conta dessas coisas para que a gente acabe não cometendo algum tipo de pecado, achando, bom, e agora, será que Jesus realmente realizou tudo? Algumas pessoas duvidam disso, mas a palavra de Deus nos aponta e testifica de que não precisamos duvidar de nada. Vejamos, o versículo 11, ainda agora lendo, diz assim: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de filhos. Olha que coisa bacana. Jesus nos considera filhos, nos chama de seus filhos, nos acolhe nos seus braços e nos mostra o seu grande e infinito amor. Então, nós ainda podemos compreender que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e por conta dele nós somos chamados de filhos de Deus Pai. Ok? O versículo 12, ainda nós lemos, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos
e te louvarei na reunião do povo. Opa! De onde é que tem esse texto? Isso já foi citado em algum momento na Bíblia. Então vamos ver onde é que está esse texto? É lá no Salmo 22, versículo 22. E de maneira muito especial, por exemplo, o Salmo 22 é um salmo bastante citado no texto, ou melhor, quando Jesus está na cruz, começando inclusive lá no versículo 1, citando o Salmo 22, quando ele vai dizer algo do tipo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não me escutas quando grito pedindo socorro? Enfim, aí segue. O Salmo 22 é um salmo realmente muito significativo, pois ele aponta, Jesus cita ele bastante e nos aponta para aquilo que Jesus realizou na cruz. O próprio Deus se sentiu abandonado por Deus enquanto morreu para salvar toda a humanidade. O versículo 13 diz assim: diz também, eu confiarei nele. E diz ainda, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Isaías, capítulo 8, versículo 17 a 18, se refere a esse sentido. Vamos dar uma olhada aqui que nos diz o texto de Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. Lá diz assim: ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu, o Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião. Nos enviou para sermos sinais que causam espanto ao povo de Israel, os mensageiros. Vejamos. No versículo 14, ainda nós podemos ler: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Lembram que no começo nós falamos que a carta de Hebreus ela faz questão de enfatizar a humanidade de Cristo, faz questão de enfatizar que ele, o próprio Cristo, é o ser humano prometido e enviado por Deus, para que os hebreus pudessem se dar conta que aquele homem que havia sido, digamos, desprezado pelo povo, havia sido crucificado, é o próprio Deus que veio, habitou entre eles, morreu, ressuscitou e foi preparar um lugar para todos. O texto do versículo 14 diz assim: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na sua natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Então, aqui cabe a gente se dar conta, quando fala da sua morte, que Jesus ele mostra que ele venceu o diabo e também todas as consequências da maldade que o diabo impõe sobre a humanidade. E cabe-nos lembrar a respeito de que, conforme o versículo 15, ainda nós lemos, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Quer dizer, com a morte de Cristo nós nos tornamos livres. E aí, essa liberdade ela se completa no próprio Senhor Jesus. Vejamos o que nos diz o texto de João, capítulo 8. Deixe-me achar um texto aqui. Que diz assim. João, capítulo 8, versículos 31 ao 34. Então Jesus disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus obedecerem aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém.
como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Então, logo, nós dependemos da liberdade que Cristo nos concede. O versículo 16, 17 e 18 ainda nós lemos: é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isto quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha que coisa interessante nós observarmos aqui. Jesus fez questão, e aqui se explica por que Jesus, o Salvador da humanidade, veio na forma de um ser humano e habitou junto do seu povo, para que todos aqueles, a exemplo de Abraão, crer, confiar na promessa, pudessem ser salvos, santificados. Olha, é bacana da gente se dar conta que ele, que também sofreu todas as tentações, venceu todas elas, a fim de nos dar a certeza de que nós não somos e não estamos desamparados. E de maneira muito especial, nós observamos que o nosso Senhor e Salvador Jesus é o verdadeiro Deus, aquele que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. E até aqui, então, nosso momento de estudo, nós ficamos por aqui. E que Deus abençoe você e até o próximo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.